Você provavelmente está acostumado a ver apresentações de PowerPoint desse jeito aqui. Sem vida, cheia de texto, chato. Fala a verdade, alguns deles chegam a dar até sono, né? Agora imagina uma apresentação como essa aqui. Viva, atraente, que prende a atenção da sua audiência. Você percebeu a principal diferença entre essas duas apresentações? Imagens. Nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas infalíveis de como trabalhar com imagens no PowerPoint e deixar suas apresentações irresistíveis. Não sai daí. Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Office Nerd. Meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião. E nesse vídeo aqui a gente vai dar dicas para você deixar suas apresentações de PowerPoint irresistíveis. PowerPoint é um programa visual, ou seja, ele está ali para ser um coadjuvante na sua apresentação e não para apresentar por si só. Ou seja, aqueles slides chatos, cheios de texto, onde a pessoa tem que ao mesmo tempo ouvir o que você está falando e ler o que está escrito na tela, isso é contraproducente. As pessoas elas não têm como prestar atenção e entender perfeitamente as duas coisas ao mesmo tempo. Existe um ditado, todo mundo já ouviu esse ditado, que no PowerPoint ele se aplica perfeitamente. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Olha só o que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Perceba esse slide aqui. Esse slide ele tem o nosso staff, a nossa equipe. Ele tem ali as pessoas, claro, e as funções delas. Esse slide já não está tão ruim assim, porque ele não tem aquele monte de texto. Ele basicamente tem tópicos, que são esses bullet points que estão aí na tela, né? Essas bolinhas aqui. Mas ele ainda não conta uma história. O PowerPoint ele está ali para contar histórias. Então, olha a diferença quando você utiliza uma imagem bem feita. Isso aqui, inclusive, é um segredo que eu vou contar para vocês no final do vídeo. É a última dica. Como trabalhar esse tipo de transição nas imagens. Mas vamos aqui direto para o computador e vamos ver isso de perto. Tá, então vamos lá. Primeiro vamos conhecer o nosso slide como ele era. É um slide padrão, é uma apresentação padrão de uma reunião bimestral da empresa Corporação Umbrella. Então a gente tem aqui o slide de produtos, composto T para regeneração de células mortas. A gente tem as vantagens do nosso produto. E por fim o nosso time, a doutora Sarah Miller, o Dr. Robert e a doutora Ellen. Só isso aqui, só para a gente ilustrar como que vai ser a nossa apresentação. O antes e o depois. Esse é o antes. Agora vamos para o depois. Primeiro a gente vai aprender a importar imagens. A gente vai aprender a inserir imagens. Então eu vou pegar uma imagem na internet para poder ilustrar o meu time. O time da nossa empresa. Então a gente vai procurar alguns sites que têm imagens de estoque gratuitas. Imagens de estoque são aquelas fotos bonitas e profissionais que você vê em muitos anúncios de marketing pela internet. Existem vários sites de imagens de estoque gratuitos. Eu vou deixar os links de alguns deles aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu vou mostrar aqui para vocês 2 dos principais e dos que eu mais uso, que são o freepik.com e o pexels.com. Esses 2 sites, eles têm várias fotos gratuitas e você vai digitar aqui o que você está procurando. Nesse caso, eu quero colocar a imagem que vai representar o meu time. Então eu vou digitar aqui, time, vou botar assim, laboratório. Olha só o que acontece. O site é todo em inglês, mas eu posso colocar em português. Ele vai achar imagens em português também. Só que eu não recomendo. Então fica a primeira dica aqui para vocês. Olha só, ele achou de laboratório, com acento em português, 1000 imagens. Olha só o que acontece se eu colocar isso aqui em inglês. Ele achou 210.000 imagens. Então percebem a diferença? É muito melhor você pesquisar em inglês do que em português, se possível. Então, para você encontrar essas palavras-chave em inglês, você pode ir simplesmente no Google Tradutor e fazer a tradução. Então você digita laboratório aqui, por exemplo, e ele vai te dar a palavra traduzida. Você pode copiar essa imagem e colar lá no site que você está procurando. Ctrl V, dê Enter, voilá, ele apareceu aqui as imagens. Não adianta você digitar um texto gigante aqui para procurar uma imagem, tá? Esses sites eles trabalham com palavras-chave. Então, a palavra-chave que eu digitei aqui foi laboratório. Qual que é a segunda palavra-chave que eu vou usar aqui para poder ter um time de laboratório? Team, que é time em inglês. Eu vou pegar essa daqui, eu gostei dessa daqui. Olha só, ela é gratuita. Tá vendo? Eu posso baixá-la, eu vou baixar essa imagem aqui e vou deixar ela salva aqui na pasta de downloads. Então pronto, assim que você importa imagens dos sites de imagens gratuitas, imagem de estoque gratuito. O mesmo funciona com o Pexels, eu poderia colocar aqui também, Laboratory. Nesse caso o site está até em português, tá vendo? Mas ainda assim eu recomendo que você faça a pesquisa em inglês. Ele achou 10.000 fotos e 6.000 vídeos, olha só. Mas vamos ficar com aquela. Eu gostei daquela lá, já está salva no meu computador. Como que eu vou inserir ela no PowerPoint? A gente vem aqui no PowerPoint, na nossa apresentação, aqui no slide onde tem o nosso time, eu vou vir em inserir, imagens,
este dispositivo. E a gente sabe que ele está na pasta Downloads, eu já estou aqui na pasta Downloads. Olha só, Professional Scientific, tal. É essa última imagem aqui que eu baixei agora há pouco. Inserir. E vou lá, tá aqui a imagem do meu time. Agora eu vou redimensionar essa imagem, vou colocar ela bem aqui no cantinho, para caber todo mundo aqui. Olha só, já ficou melhor. Já temos aqui uma imagem, uma foto do nosso time com os nomes deles dos lados. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui vai ficar muito, mas muito melhor lá na frente. Mas por enquanto, é assim que a gente insere imagens do seu computador e é assim que a gente busca imagens de estoque na internet. Existe uma forma bem mais simples também de inserir imagens da internet, principalmente aqui no PowerPoint, que é simplesmente colando a imagem. Nesse caso aqui, eu vou apagar esse tubo de ensaio aqui que eu usei para ilustrar e a gente vai fazer na prática. Olha só, eu quero a imagem de um composto T. Para quem entendeu a referência, sabe que essa imagem aqui é fácil de achar na internet. Vamos procurar aqui uma imagem direto no Google Imagens. Você digitando diretamente aqui o que você quer, por exemplo, eu quero um tubo de ensaio e dei Enter, ele vai aparecer algumas imagens. Uma dica legal é na hora de procurar, você colocar a extensão PNG do lado. PNG é uma extensão de imagem que tem a capacidade de trazer para você imagens com fundo transparente. Nenhum outro formato é capaz de fazer isso. Então, quando você coloca PNG, ele já traz algumas imagens com fundo transparente. Tá vendo esses quadradinhos? Eles supostamente são fundos transparentes. Esses aqui, por experiência própria, eu sei que não são. Ele só está ilustrando um fundo transparente. Se você copiar essa imagem aqui e colar lá, esses quadradinhos vão para lá. Mas olha só o que acontece se eu clicar, por exemplo, nesse tubo de ensaio roxo. Perceberam o que aconteceu? Ele removeu o fundo aqui, enquanto processava a imagem. Olha só. Então, quando eu copiar aqui, botão direito, copiar a imagem, e colar no PowerPoint, vai só o tubinho de ensaio roxo, sem o fundo. Cliquei aqui em copiar, vamos para o PowerPoint. Cliquei aqui, eu posso clicar com o botão direito, clicar aqui na opção colar. Aqui em cima, no menu página inicial, a gente tem aqui área de transferência, a opção colar. E nós temos também o clássico Ctrl V. Colamos a imagem que nós copiamos do Google. Simples assim. Você busca a imagem na internet, principalmente em sites de busca de imagem, como o Google Imagens, e simplesmente cola aqui. Olha só que legal. Mas vamos supor que você não trouxe uma imagem transparente como essa. Você trouxe uma imagem que tem um plano de fundo. Vamos procurar lá aquela imagem que a gente usou agora há pouco, do nosso composto T. Eu achei aqui essa imagem desse site. É um produto, na verdade. Ele tem esse fundo preto, os logos aqui embaixo e tal, que eu não quero. Então eu vou copiar a imagem do jeito que a gente acabou de fazer. Vou colar aqui. Pronto. Agora eu quero remover esse fundo. Como que eu posso fazer? Com a imagem selecionada, a gente vai aqui no menu superior, formato da imagem. Cliquei aqui, e aqui ele tem várias opções. A primeira e mais legal das opções que a gente tem é essa aqui, ó, remover plano de fundo. Geralmente a gente utilizava programas de terceiros, como Photoshop e outros programas como Illustrator, para poder remover o fundo, dava maior trabalho. Olha só como ficou fácil, a gente consegue fazer isso diretamente no PowerPoint. Cliquei aqui, eu vou ampliar o zoom aqui, eu vou segurar a tecla Ctrl e mover a bolinha do mouse, né, o botão no meio do mouse aqui para frente, para poder ampliar o zoom um pouquinho. Para a gente entender melhor. Olha só, tudo que está lilás vai ser excluído da imagem. O que ele vai manter é só o que está colorido. Na teoria já estaria legal, ele removeu aqui a logo, removeu o código do produto, removeu tudo, mas deixou aqui uma sombra e deixou algumas partes do próprio composto para fora. Eu não quero. Então a gente tem duas opções aqui em cima. Marcar áreas para manter e marcar áreas para remover. PowerPoint vai utilizar inteligência artificial nessas duas ferramentas aqui, ó. Vamos lá. Eu vou marcar áreas para manter. Por quê? Porque ele excluiu aqui algumas partes do meu composto. Eu não quero. Vamos começar aqui por essa lateral. Vou ampliar mais ainda o zoom. Ele sumiu aqui, tá vendo? Essa parte roxa vai ser excluída. Então eu vou clicar. E olha só, ele já calculou todas as cores similares a essa e já incluiu aqui de volta o meu vidro, já incluiu algumas partes, tá vendo só que legal? Mas ainda estão faltando algumas partes, então vamos lá? Você pode arrastar também, eu cliquei, arrastei e voilá. Olha só o que acontece quando eu der o manter alterações. Ele removeu o fundo e todos os elementos que eu quis que ele removesse. Tá bonito? Não. Por quê? Ficou essa sombra estranha preta aqui embaixo que fugiu do nosso radar. A gente não conseguiu ver. Como que a gente remove ela? Da mesma forma. Vamos clicar na imagem. Formato da imagem, já estamos aqui. Remover plano de fundo. Só que dessa vez, ao invés de marcar áreas para manter, nós vamos marcar áreas para serem removidas. Então, marcar áreas para remover. Cliquei aqui. Vou ampliar o zoom, é esse quadrado preto aqui que fugiu da nossa última edição. Então, cliquei nele, ó, pum, ele já
desapareceu. E você pode inclusive remover toda essa sombra. Eu acho até que fica melhor. Vamos fazer isso. Cliquei aqui, formato da imagem, remover fundo. E eu vou remover essa sombra aqui. Como? Marcar áreas para remover. E vou pintar ela todinha aqui. Ó. Eu quero tirar isso tudo. Acredito que já esteja legal. Quando eu der manter alterações, já ficou bem melhor a nossa imagem. Então é assim que você remove o plano de fundo de uma imagem. Uma outra forma de se inserir imagens também de estoque, a gente aprendeu como fazer isso diretamente nos sites lá de imagens de estoque, mas o próprio PowerPoint também tem suas próprias imagens de estoque, então a gente pode vir aqui e inserir imagens de estoque. Similar ao Pexels e ao freepik.com, ele vai abrir para você aqui uma janela, onde você também vai poder pesquisar a sua imagem. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar um laboratório. Olha só, ele achou vários laboratórios. Eu quero fazer um plano de fundo para os meus slides. Eu gostei desse daqui. Então eu vou clicar em inserir e ele automaticamente inseriu aqui a imagem para mim. Depois aqui na parte de formato de imagem do lado direito nós temos aqui essa opção organizar. E aqui a gente tem avançar, recuar e tal. Vou colocar aqui em recuar, enviar lá para trás. E pronto, nós já temos um plano de fundo para o nosso slide. Mas olha só uma outra forma também de usar essa mesma imagem como plano de fundo. Vou deletar ela aqui. Você vai clicar aqui com o botão direito no plano de fundo do seu slide, nessa parte branca aqui, e vai em formatar plano de fundo. Já estava aberto, mas ele vai abrir aqui, ó, esse menu lateral que é formatar plano de fundo. E a gente vai escolher a opção preenchimento com imagem ou texto. Cliquei aqui, ignorem essa textura. Na verdade, imagem ou textura, perdão. E aqui a gente tem a origem da imagem, área de transferência. Lembra que você pode copiar uma imagem e colar no PowerPoint? A partir do momento que você copiou ela lá no site, você pode clicar aqui em área de transferência e ele vai usar a imagem que você copiou como plano de fundo. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Da mesma forma que a gente inseriu a imagem de estoque do PowerPoint, a gente vai inserir aqui também. Inserir, ele abriu o mesmo menu e olha só, imagens de estoque. Cliquei, ele abriu a mesma tela. A gente vai digitar aqui laboratório, cadê meus tubos de ensaio? Olha eles aqui, cliquei, inserir e voilá, ele já inseriu para mim o nosso plano de fundo. Outra coisa também, eu posso aumentar a transparência dessa imagem para ela não se confundir ali com o meu texto. Não posso ir aumentando. Já temos aqui um plano de fundo com uma imagem legal que não está roubando tanto. Eu ainda não gostei muito, eu poderia fazer melhor isso daqui, mas para que esse vídeo não se estenda muito, é assim que você insere uma imagem no plano de fundo. E por fim nós temos aqui as imagens online. Lembra que a gente copiou agora há pouco uma imagem do Google Imagens? Então a partir do momento que você vem aqui em imagens online, você vai ter mais ou menos a mesma ideia que nós tivemos agora há pouco no Google Imagens. Só que aqui nós vamos procurar no Bing. Ele já tem algumas categorias que você pode escolher, ou você pode digitar também. Então eu posso digitar aqui, ó, laboratório. E ele vai pesquisar isso lá no Bing e vai trazer as imagens do Bing para você. E aí você pode escolher uma dessas. Eu vou escolher essa daqui, com vários tubos de ensaio. Então, inserir, e ele trouxe para mim uma imagem de pesquisa do Google. Da mesma forma, eu poderia inserir essa imagem também como plano de fundo. Vou deletar ela aqui. Já estamos aqui com o menu de plano de fundo aberto, mas se não estivesse, botão direito no plano de fundo, formatar plano de fundo. Aqui nós já estamos em preenchimento com imagem ou textura. Inserir, olha só, imagens online. Clicamos aqui e ele vai trazer a mesma interface para você escolher a imagem que você quer que o Bing traga para você, inserir, e ele vai trazer do Bing diretamente para o seu slide. Legal, né? A gente tratou o nosso time aqui colocando dessa forma, a foto aqui da direita e o nome deles e os cargos aqui na esquerda. Existe uma forma de você trabalhar imagens com destaque em alguns pontos dela. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou duplicar esse slide aqui, botão direito no slide, duplicar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e vou deixar ele mais bonito. Pronto. Eu, basicamente, reduzi um pouco para ficar legal, peguei a imagem e ampliei como se fosse um plano de fundo, mas não é plano de fundo, tá? A imagem está aqui, ó. Ctrl Z. Volta para o lugar. Aí, esse aqui é o nosso time. Nós temos 3 pessoas aqui no nosso slide original. A doutora Sara seria essa primeira, o Dr. Robert Wilson, esse segundo, e a doutora Ellen, que é a terceira. Olha só que legal. Eu vou duplicar esse slide. Primeiro eu tenho um slide só com a imagem, sem informação nenhuma. Vocês já vão entender por quê. No meu segundo slide, eu quero apresentar quem? A doutora Sarah Miller. Então eu vou ampliar isso daqui de forma a deixar ela em destaque. Como? Primeiro eu vou reduzir o zoom desse slide, vou segurar a tecla Ctrl e rodar a bolinha do mouse, o botão do meio do mouse para trás,
para deixar desse jeito aqui. E agora eu quero que vocês foquem aqui desse lado esquerdo, na thumbnail aqui, na imagem do nosso slide. Olha só o que acontece quando eu aumentar o tamanho dessa imagem. Olha só, nós já temos a imagem da doutora Sarah, né, em destaque. Aqui ficou um pouco confuso, mas olha só, aqui eu deixei essa linha já para poder me guiar, me ajudar com o tamanho. E olha só, quando eu der aqui a apresentação de slides, quando eu vim aqui no menu superior, apresentação de slides, do slide atual. Quando eu clicar, olha a doutora em destaque. Vamos colocar as informações dela aqui. Então vamos copiar aqui doutora Sarah Miller e colar aqui no slide. E vamos formatar isso daqui. Formatar para ficar bonitinho. Olha só o que acontece quando eu der Shift F5. Ela está em destaque aqui. O mesmo a gente vai fazer com os próximos. Então, como que eu vou fazer? Calma que vocês vão entender que legal que isso aqui vai ficar. Botão direito, duplicar slide de novo. Então, já tínhamos a Sarah Miller nesse próximo slide, no slide 7. Quem a gente vai apresentar? O Dr. Robert. Então, a gente vai arrastar o Dr. Robert aqui para baixo, para deixar ele em destaque. Deixa eu remover. Sempre de olho aqui, ó, no nosso quadradinho. Vou remover para cá o nome da doutora Sarah, que eu vou copiar ele já. Dr. Robert Wilson, que é o chefe do Departamento de Biologia Molecular. Pronto. Então, olha só que legal que está ficando. Shift F5 no primeiro. Nós temos a doutora Sarah, o Dr. Robert Wilson e o próximo seria a doutora Helen. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos duplicar aqui o slide do Dr. Robert. E aqui no slide 8, nós vamos arrastar novamente para trazer para o destaque a doutora Helen. Tá. Até aí, tá bem? Já está bem legal. A gente está com o nosso time aqui e nós estamos apresentando a doutora Sarah, Dr. Robert e doutora Helen. Mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar para vocês uma dica muito legal de como fazer isso aqui ter vida. Como que a gente vai fazer? A partir do nosso slide mestre, do nosso slide principal, onde tem o nosso time, esse aqui a gente não vai mexer. Nos próximos, eu vou selecionar todos eles, eu vou clicar no primeiro, segurar o Shift no teclado e clicar no último. Perceba, ele selecionou o 6, o 7 e o 8. E eu vou aqui no menu Transições e colocar a transição de transformar. Olha só o que acontece agora quando a gente começar a apresentar o nosso time. Shift F5. Bem, então, senhores, nós temos aqui o nosso time responsável pelas pesquisas lá no laboratório da cidade de Raccoon. Para começar, eu vou apresentar para vocês aqui a doutora Sarah Miller, ela é coordenadora de pesquisa aplicada na nossa unidade de Raccoon. Perceberam o efeito legal que deu enquanto você está apresentando a doutora Sarah? O slide te ajudou, ele empurrou um pouco a sua história para dar um destaque maior para a doutora Sarah. Muito melhor do que aqueles bullet points que a gente tinha no primeiro slide. O próximo que nós temos aqui, Dr. Robert. Olha só que legal essa transição que ele está fazendo para apresentar para você a equipe. Deixa eu voltando aqui. Olha só que legal. E a propósito, isso aqui na verdade já foge um pouco do tema de imagens e entra no tema de transições. Eu vou deixar um link aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição também eu vou deixar o link para um vídeo onde a gente trata sobre essa transição, a transição mais legal do PowerPoint. Então, depois que acabar esse vídeo, não vai ainda não, calma aí. Depois que acabar esse vídeo, eu sugiro você clicar lá no link para você conhecer como funciona essa transição de perto. Dá para fazer bastante coisa legal com ela, beleza? E é isso aí. Como a gente viu, trabalhar com imagens no PowerPoint é essencial para prender a atenção do seu espectador, para fazer com que ele consiga entender exatamente aquilo que você está passando e não fique devaneando, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, tá bom? Então, sabe aquele colega de faculdade ou aquele colega de trabalho que faz aquela apresentação chatíssima na reunião? Pois é, compartilha esse vídeo com ele. Ou que tal você compartilhar esse vídeo lá no grupo de WhatsApp da sua equipe, da sua empresa? De repente você ajuda várias pessoas, assim como você, a se dar bem no mercado de trabalho, tá bom? E agora no final a gente tratou sobre a transição de transformação. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre essa transição para deixar ainda mais atraentes as suas apresentações. Eu vou deixar o link bem aqui, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e, como sempre, um bom trabalho. E clica aqui.